livro de Ruth, logo depois do livro de Juízes. Pessoal aí do áudio e vídeo, por favor. Obrigado, viu? Ruth, por favor, capítulo 2. Refletiremos nessa noite no livro de Ruth, a história de Boaz e Ruth, que é um casal que nos ensina que Deus restaura, sustenta e realiza planos maravilhosos em nossas vidas. Ruth capítulo 2, versículo 10, diz-nos assim a palavra do Senhor. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Não sei se você já teve a maravilhosa experiência de se abrigar numa chácara, num espaço rural, em noite de lua nova, longe dos postes da cidade, da iluminação que ocupa o nosso dia a dia. É possível que em noites assim, se você já teve o privilégio de experimentá-las, você tenha ficado encantado com o brilho das estrelas, o céu tomado por estrelas, e só o brilho daquelas estrelas já encheu o seu coração de grande alegria. E é isso que o livro de Ruth nos mostra. Nós temos um casal aqui que brilha como estrelas em noite de lua nova, quando nós estamos num espaço longe de toda a iluminação da cidade. Esse casal, Boaz e Ruth, descrito no livro de Ruth, é um casal que numa época muito difícil, onde o povo de Deus havia se distanciado eticamente, religiosamente, moralmente de Deus, esse casal nos ensina lições muito preciosas. Ruth viveu no período do livro de Juízes, e o período do livro de Juízes é caótico. O livro de Juízes começa dizendo que naquele período não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia. O povo de Deus, por cerca de 300 anos, viveu um ciclo terrível, onde era saqueado por inimigos, era feito escravizado por inimigos. Aí o povo de Deus se arrependia, confessava seus pecados, Deus levantava um restaurador, chamado de juiz, livrava o povo da mão dos seus opressores, e assim que o povo experimentava descanso, rapidamente o povo se desviava novamente, se apostatava da fé verdadeira, se misturava com os deuses vizinhos, com uma religiosidade impura, e Deus novamente disciplinava seu povo, levantando uma nação opressora. É um período caótico, que dura quase 300 anos, onde não havia referência de liderança moral, liderança política, liderança social. O povo de Deus estava perdido. E no livro de Ruth nós temos poucos personagens que viveram uma fé sincera no Deus verdadeiro. E por viverem essa fé sincera, mesmo numa época com a ausência de tantos referenciais, esse casal brilha como estrelas em noite de lua nova. Esse é o pano de fundo histórico do livro de Ruth. É o pano de fundo do livro de Juízes. O livro de Ruth nos apresenta a bela história desse casal que é Boaz e Ruth. O capítulo 1, dos versos 1 a 5, nos traz a seguinte narrativa. Elimeleque, que era um homem que vivia na cidade de Belém, com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, resolvem sair da cidade de Belém e ir para a região de Moabe. Os moabitas eram um povo ímpio, idólatra, que cultuava deuses estranhos. O nome de Elimeleque significa Deus é meu rei. Mas contrariando o seu nome e sem buscar a orientação em Deus, Elimeleque toma uma decisão precipitada e, sob a pressão da fome que abateu a cidade de Belém, Elimeleque resolve ir para Moabe. Quando eles chegam em Moabe, a situação é muito difícil. Elimeleque morre, sua esposa Noemi fica, portanto, viúva, seus 2 filhos se casam. Num período de 10 anos, os 2 filhos de Noemi também morrem.
ela fica viúva e perde os 2 únicos filhos que tinha. Noemi agora está envelhecida, empobrecida e precisa amargar a dor do luto. A decisão que Noemi toma é de regressar para o povo de Deus, de onde ela nunca deveria ter saído. Saíram precipitadamente, o texto não descreve eles orando antes de tomar essa decisão, e quando a gente está sob pressão, facilmente a gente tende a tomar decisões precipitadas. Eles estavam lidando com a pressão da fome, mas estavam lidando com a pressão da fome por causa da desobediência do povo de Deus ao seu Deus. Deus os estava disciplinando para que eles se arrependessem. No lugar de existir verdadeiro arrependimento, o que eles fazem é ir para Moabe. Noemi, então, agora envelhecida, empobrecida, vivendo a dor do luto, a perda dos 2 filhos e do marido, precisa voltar para a cidade de Belém. E aí no capítulo 1, do verso 6 ao verso 18, nós temos uma despedida muito difícil e uma bela declaração de fé de Ruth. Noemi precisa voltar para casa, suas 2 noras que se apegaram a ela desejam acompanhá-la. Noemi, com muita sinceridade, olha para suas noras e diz: minhas filhas, vão embora. Voltem para a família de vocês, para os deuses de vocês, para a terra de vocês. Eu sou pobre, velha, não tenho mais filhos, eu não tenho nada para oferecer a vocês. Ainda que eu tivesse filhos pequenos, se os meus filhos fossem crescer, eles demorariam demais. Eu não tenho como ajudá-las. Voltem para a casa de vocês. O texto diz que uma das suas noras chora profundamente e resolve voltar para a sua família. Mas uma outra nora chamada Ruth faz uma das mais belas declarações de fé que a gente tem registrado nas Escrituras. Se você acompanhar o capítulo 1, nos versos 16 e 17, Ruth responde a Noemi: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa não seja a morte, me separar de você. Esses versículos são muito utilizados em convites de casamento, só que eles são tirados do contexto. Esses versículos não foram escritos numa relação de casamento. Esses versículos nos mostram uma profissão de fé genuína e belíssima, que deseja pagar um alto preço por seguir a Deus. Ruth, uma moabita, que passou a sua vida toda, por conta da tradição familiar, adorando deuses falsos, ela agora se converte ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. E ela faz uma profissão de fé muito desafiadora. Ela diz: eu vou te seguir, minha sogra, ainda que seja no momento da fome, ainda que seja na escassez de recursos, ainda que seja em momentos de grandes dificuldades, eu vou te seguir, minha sogra. Aonde a senhora morrer, morrerei eu. Aonde a senhora parar, eu vou parar. Não importa o preço que eu tenha de pagar, eu seguirei a senhora até o fim, porque eu creio que esse Deus é o Deus verdadeiro. Que bela profissão de fé. Elas voltam para a cidade de Belém. A cidade de Belém era uma aldeia, pequenininha, todo mundo conhecia, todo mundo. Quando Noemi chega na cidade de Belém, as mulheres olham para ela e dizem: peraí, está um pouco mais velha, um pouco mais enrugada, mas é você, não é? Noemi. O nome Noemi significa graciosa, feliz, ditosa. Ela diz: sou eu, mas eu não sou mais Noemi. Meu nome agora é Mara, que significa amargurada. Minha vida é infeliz, minha vida é um desastre. O Todo-Poderoso colocou contra mim a sua mão. Eu saí daqui feliz e eu volto entristecida. Eu saí rica e volto empobrecida. Eu saí com um marido e 2 filhos e volto sem nada. Eu saí próspera e volto com essas roupas do corpo e poucas roupas na mala. Meu nome não é mais Noemi. Vocês podem me chamar de mulher amargurada. E assim termina o capítulo 1. Esse relato de dor, de dificuldade,
mas da profissão de fé de uma moabita pagã ao Deus verdadeiro. E aí começa o capítulo 2. E nos 7 primeiros versículos, nós temos o encontro de Ruth com Boaz. Noemi e Ruth chegam à cidade de Belém. Elas são viúvas, empobrecidas e famintas. Deus havia estabelecido algo chamado de a lei da rebusca, para que os pobres não morressem de fome. Os agricultores colheriam a sua lavoura e deixariam os cantos, as extremidades das lavouras sem colher, para deixar para os pobres. E eles recolheriam os grãos, e os grãos que fossem caindo, era para deixar também para os pobres, para que eles não perecessem pela fome. Noemi era velha, não tinha condições de trabalhar. Humildemente, sua nora Ruth se submete a esse trabalho difícil, debaixo do sol quente, para não morrerem de fome, viver da lei da rebusca. Enquanto Noemi está recolhendo, era a época da colheita, o texto diz que providencialmente ela entra na fazenda de um homem chamado Boaz, e ela começa a fazer a colheita ali. Pela providência de Deus, esse homem chamado Boaz chega. Ele saúda seus funcionários dizendo: paz seja convosco. Providencialmente, essa expressão providencialmente marca o livro de Ruth. Em 4 capítulos, a providência de Deus banha todo o livro de Ruth. Providencialmente, aquele fazendeiro olha para aquela mulher moabita e, de alguma maneira, ele se interessa por ela. Ele pergunta a seus funcionários: quem é aquela mulher que eu nunca vi? Ela é diferente das israelitas, se veste diferente, tem a cor da pele diferente. Quem é? Aquela é Ruth, que veio com Noemi de Moabe, está aqui ajudando a sogra, para não morrer de fome, está vivendo da lei da rebusca. Boaz então vai até Ruth e diz: minha filha, que Deus te abençoe, eu soube o bem que você fez à sua sogra, você não deixou sua sogra sozinha, nem desamparada, você é uma mulher de valor. Boaz volta até os seus funcionários e diz: olha, deixa cair mais cereais no chão, deixa cair mais da colheita, e Ruth tem uma colheita próspera. O texto segue dizendo nos versos 8 a 17 do capítulo 2, que Boaz manifesta uma gentileza diferente com Ruth. Na hora da refeição, ele, sensibilizado com a situação de miséria daquela mulher e de sua sogra, ele diz: vem aqui, assente-se à mesa comigo. Você consegue imaginar o que é ser convidado para se assentar à mesa com o fazendeiro? Você consegue imaginar o que é o dono de uma grande empresa ver um morador de rua, um mendigo, se sensibilizar e trazê-lo para comer com ele num restaurante fino? Você vê a providência de Deus banhando o livro de Ruth. Boaz diz: vem aqui comer comigo. Ele oferece almoço, refeição a Ruth. Ela come, passa aquele dia todo colhendo. O texto do capítulo 2 diz que Ruth, ela consegue colher uma porção muito grande de alimento. Quando ela chega em sua casa, o capítulo 2, versos 18 a 23, registram a reação de sua sogra Noemi. Noemi olha, ela diz: espera aí, eu conheço muito bem a lei da rebusca. Eu sei que os pobres são alimentados, mas ainda assim a colheita é difícil, é pouca coisa que colhe. Você imagina você colher grãozinho por grãozinho, que está caindo ali, que deixou de ser colhido? Para encher um saco é uma dificuldade enorme. E Ruth volta com muita coisa. Noemi diz: o que aconteceu que você teve tanto sucesso nesse dia? E Ruth conta: eu conheci o dono da fazenda, ele me chamou para almoçar com ele, e junto com os seus funcionários. O nome dele é Boaz. Noemi diz: louvado seja Deus, porque Deus não nos deixou desamparadas. Olha só, parece que alguma coisa começou a mudar no coração de Noemi. Ela chega na cidade de Belém
e diz: meu nome não é mais Noemi, mas agora é amargurada. Parece que ela está muito machucada com Deus, mas agora ela consegue perceber, mesmo no meio daquela dificuldade, a manifestação da bondade de Deus. E ela diz: louvado seja Deus, que não nos deixou desamparadas. Noemi diz: este Boaz é um parente resgatador. Deixa eu explicar isso para vocês. No Antigo Testamento, existia a lei do resgatador. Se morressem todos os homens da família, o parente mais próximo poderia comprar a sua terra, comprar aquilo que lhe pertencia, quitar as dívidas da família e proteger as mulheres que ficaram desamparadas. Boaz era esse parente resgatador. Boaz aponta para Jesus Cristo, o nosso resgatador. Ele nos viu sujos, falidos espiritualmente, mortos em nossos delitos e pecados. Jesus nos viu cegos, Jesus nos viu mendigando pela decadência do pecado, e Ele nos comprou para Ele por preço de sangue. Ele nos comprou e agora pertencemos a Ele. Então Boaz é esse resgatador. E aí, no capítulo 3, versos 1 a 5, nós temos um plano sendo traçado. Noemi diz o seguinte: Boaz é nosso resgatador, Ruth. Você vai pedir esse homem em casamento. Mulher para frente, né? Você vai pedir esse homem em casamento. Na verdade, você vai fazer o seguinte. E aqui a gente tem um ritual de pedido de casamento muito interessante. Boaz ficaria o dia inteiro trabalhando na colheita. À noite, depois do jantar, ele iria se deitar, cansado. E quando tivesse tudo escuro, Ruth se deitaria aos pés de Boaz, retiraria a bota dele. E ao fazer isso, Ruth estaria dizendo a ele: olha, eu sou tua serva e eu preciso do teu abrigo. Eu quero que você estenda sobre mim a sua proteção. Esse era o ritual da época. Imagina, Oswaldo, você lá deitado, Cristina chega, tira sua bota, e com esse ato ela está dizendo: ó, estou aqui, estou sobrando na praça, né? Estou à disposição. Aí o texto diz que Boaz, nos versículos 6 a 13 do capítulo 3, Boaz fica encantado, porque ele era aquilo que a gente chama de o coroão, já era um adulto, caminhando já para o início da velhice, talvez na casa dos seus 50, 55 anos. Ruth é uma mulher dos seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, muito bonita. Boaz diz: minha filha, que maravilha, esse gesto seu foi muito melhor que o primeiro, quando você acompanhou tua sogra aqui. Eu quero me casar com você, minha filha, eu vou ser teu resgatador, eu quero ser teu protetor, eu quero ser teu marido. Só que tem um problema. Boaz diz a Ruth: eu sou um homem honesto, eu sou um homem fiel. Na minha frente existe um parente mais próximo. Tem alguém que é mais próximo do que vocês. Amanhã, assim que o dia amanhecer, eu vou encontrar com esse homem e vou resolver esse negócio. Boaz então dá uma medida de comida maior para Ruth, da colheita, para ela não ir embora de mãos vazias. Boaz também se preocupa com a reputação de Ruth. Ele diz: fica aqui um pouquinho, mas antes de amanhecer, vai embora, para ninguém te ver e pensar que aconteceu alguma coisa entre nós. Boaz é zeloso com a honra e com a reputação de Ruth. Do capítulo 3, versículo 14, até o versículo 12 do capítulo 4, nós temos a proatividade de Boaz. Assim que o dia amanhece, Boaz vai até a porta da cidade. São muitos hábitos culturais diferentes dos nossos, né? Antigamente os homens resolviam os negócios no portão principal da cidade. Ali, quando eles tiravam o sapato e entregavam o calçado para o outro, o negócio estava fechado. Antigamente era o bigode, né, Saulo? Fio de bigode. Boaz se assenta à porta da cidade, do portão principal. O resgatador que está à frente dele passa. Ele diz: ô fulano, chega aqui. Tem algumas testemunhas
uns homens da cidade mais maduros, chamados de anciãos, e Boaz diz: olha, sabe Ruth, Noemi, elas estão com a propriedade a ser resgatada, você tem prioridade. E o homem diz: eu quero, negoção, adquirir mais propriedade, aumentar minha fazenda. Boaz diz: só que tem um problema, é com porteira fechada. Se você comprar fazenda, tem que se casar com Ruth, e tem que suscitar descendência, tem que ter filhos com Ruth, para que o nome da família não morra. Essa era uma lei chamada lei do levirato, muito comum no Antigo Testamento. Um homem se casava com a mulher, se ele morria e não havia deixado filhos, o irmão mais novo se casaria com aquela mulher, e o filho que nascesse seria do irmão que faleceu, para não morrer a descendência daquela família. Como morreram todos os homens da família de Elimeleque, quem tinha que cumprir a lei do levirato era o parente mais próximo, que era esse homem. Ele disse: opa, assim eu não quero não, vou ter problema com a minha mulher. Se eu me casar com Ruth, vou ter problema lá em casa. Você quer comprar essa terra, Boaz? Boaz disse: eu quero. Aí eles combinam um valor, Boaz paga aquele homem, e ele se torna então o resgatador. E aí, o livro de Ruth, no capítulo 4, versos 13 a 22, termina de maneira muito bonita. Um casamento é consumado, Boaz e Ruth se casam, eles têm um filho, a quem eles dão o nome de Obed. E depois, através desse filho, Deus providencia uma dinastia. Do filho de Boaz e Ruth, nasce Obed, de Obed nasce Jessé, de Jessé nasce o grande rei Davi, de quem viria Jesus Cristo. Jesus é da descendência de Davi. E quando a gente vai para o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, quem está na genealogia de Jesus? A moabita Ruth, uma mulher com histórico de paganismo, de idolatria, que viveu o luto, a viuvez, uma vida de extrema pobreza, mas que ouviu a voz de Deus, soube que só há um Salvador, se rendeu a esse Salvador, pagou o preço que fosse necessário para seguir a esse Salvador e ao povo desse Salvador, e agora Deus abençoa essa mulher com o filho, de onde virá Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que livro lindo! Que 4 capítulos preciosos. O que a gente aprende dessa história? O que a gente vê na história de Boaz e Ruth? A gente vê o cuidado e a provisão amorosa de Deus com seu povo. Mesmo num período de grande infidelidade religiosa, infidelidade moral, infidelidade política, infidelidade espiritual, Deus ainda abençoa aqueles que são fiéis a Ele. Portanto, vale a pena pagar o preço que for necessário para sermos fiéis a Deus, para construirmos nossas vidas alicerçadas na palavra de Deus, sobre as instruções de Deus. Vale a pena, ainda que todos ao nosso redor, todos, amigos íntimos, parentes, filhos, pais, ainda que todos estejam remando para um lado, se esse lado for a apostasia, o distanciamento de Deus, vale a pena a gente remar contra a maré. Uma outra lição que a gente aprende é que nós vemos Deus agindo soberanamente sobre circunstâncias dolorosas para realizar seu plano maior, que é trazer Jesus Cristo ao mundo. Começa o livro de Ruth, decisões erradas de Elimeleque, morte, falência, mulher empobrecida, viúva, uma pagã que era odiada dos israelitas, que era a Ruth moabita, vindo com sua sogra para a cidade de Belém. Há um ambiente dificílimo, viver da mendicância, a fome rondando esse lar. Um judeu, pai da logoterapia, que viveu num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial e sobreviveu, escreveu um livro. E ele disse que o maior tema das conversas que eles tinham no campo de concentração não era sobre família,
não era sobre fugir. O maior assunto em pauta que eles tinham no campo de concentração era comida. Como é que a gente vai resolver o problema da nossa fome? Quando a fome aperta, o ser humano fica desesperado. Que situações dolorosas. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que os nossos sofrimentos servem para um propósito maior. Através deles, Deus governa soberanamente o mundo e realiza projetos que são maravilhosos. Por meio desses sofrimentos dolorosos, Deus aproxima Ruth de Boaz, um rico fazendeiro. Por meio desse sofrimento que leva Ruth à mendicância, Deus traz Boaz aquele dia, naquele local da fazenda, e por meio daquele sofrimento de Ruth, de alguma maneira, Deus gera no coração de Boaz curiosidade com Ruth, encantamento com Ruth. E isso é consumado num casamento, e Boaz se torna o resgatador dessa família. Deus age soberanamente em nossas dores, em nossas dificuldades, e enquanto Ele age, Ele realiza projetos muito maiores que os nossos olhos veem e que o nosso coração pode perceber. A gente vê também nessa história uma mulher e uma sogra que trabalham como uma equipe amorosa, prestativa e respeitosa. É muito bonita a relação entre Ruth e sua sogra Noemi. A gente vê também as muitas qualidades de caráter de Boaz. Boaz é um homem que ama a Deus, que teme a Deus, e por amar e temer a Deus, ele respeita as mulheres. Boaz se preocupa com a reputação de Ruth. Boaz não usa o corpo da pobre e vulnerável Ruth para satisfazer seus prazeres. Boaz não é adepto da nossa cultura que o prazer em primeiro lugar, minha fidelidade a Deus depois, não. Boaz se preocupa em honrar o seu Deus, e por honrar e amar ao seu Deus, ele se preocupa com a reputação, com o caráter da mulher. Que homem que nos ensina muitas lições maravilhosas. A gente vê também o romance respeitoso e o casamento de Boaz com Ruth. Era um homem velho, bem amadurecido em idade, era uma mulher viúva, com experiência sexual. Boaz poderia ter se deitado com ela no escuro, quando ela o procurou. Ninguém teria visto, ninguém teria sabido, mas Boaz sabia muito bem que o Deus a quem ele servia vê todas as coisas, e ele se preocupa com a reputação de Ruth, ele se preocupa com a integridade do corpo de Ruth, como o templo do Espírito Santo, e ele diz: minha filha, vá embora antes de amanhecer. Ele abençoa Ruth com comida para ela não padecer necessidade. A gente vê a restauração da machucada Mara, que se torna novamente Noemi, quando nasce a criança, e dão à criança o nome de Obed, levam a criança até Noemi e dizem: Deus restituiu sua alegria. Há momentos dolorosos na vida, são os vales, mas as Escrituras nos dizem também que o choro pode durar uma noite, mas Deus voltará a trazer alegria. São os topos da montanha. A vida é assim, baixos e altos. Para alguns, muitos baixos, mas para aqueles que temem ao Senhor, há a garantia de que Deus está com ele nas dificuldades, de que Deus jamais os desamparará, e de que Deus utilizará essas dificuldades da jornada para construir uma obra maravilhosa em nossas vidas. Quem poderia ver? Quem poderia imaginar que uma moabita viúva empobrecida, ao voltar, ao ir a Jerusalém, a cidade de Belém, para viver da mendicância, se casaria com um dos homens mais ricos da cidade, e seria a progenitora de Jesus Cristo, Salvador do mundo? Em todo o tempo, nas coisas mais banais que a gente realiza no dia a dia, Deus pode trazer à tona projetos maravilhosos que vão alterar o curso de gerações futuras. A gente vê por fim nessa história a chegada de uma criança que seria o progenitor de Jesus Cristo. Deus tem um compromisso maior com o ser humano,
que é o compromisso de salvá-lo. As nossas dores, nossas dificuldades podem ser diversas, mas nenhuma delas se compara à maior dificuldade, que é a nossa alienação de Deus. A maior dificuldade, que é a nossa vida longe da salvação e longe da graça de Deus. E Deus, como nosso grande resgatador, Ele intervém em nossas vidas, fadadas à miséria, à mendicância, à falência absoluta, e Ele paga o preço alto de entregar o resgatador Jesus Cristo, que nos resgata com preço de morte e morte de sangue. As mulheres aprendem algumas lições de Ruth, e os homens também aprendem algumas dessas lições com Ruth. A primeira lição é que os sogros são família, e é importante a gente levar isso aqui a sério, porque na nossa cultura existem muitas anedotas com sogro e sogra, né? Tem muita menina que já casa com medo. Como é que vai ser a relação com a sogra e com o sogro? A Bíblia nos diz que essas duas noras foram uma bênção para Noemi. As duas se encantaram com Noemi. Uma voltou para a sua família, mas Ruth agarrou-se a Noemi de tal maneira que disse: o teu Deus é o meu Deus, onde você morrer eu vou morrer, onde você parar eu vou parar, eu não vou abrir mão de você por nada. Essa sogra virou uma mentora, virou uma mãe, virou uma discipuladora para Ruth. Essa sogra apresentou o Deus verdadeiro a Ruth, a ponto dela confessar a sua fé em Jesus, em Deus como o único Senhor verdadeiro, de quem viria o Cristo. Sogro e sogra são bênçãos. Minha sogra até brinca comigo, né? Ela é brincalhona, eu brinco muito com ela. Sogra não pode morar muito perto para não ir de chinelo, e nem muito longe para não trazer mala grande. Nossa cultura é cheia das brincadeiras, né? Mas, gente, sogro e sogra podem ser paz que Deus concede ao nosso coração. E aqui há uma pergunta que você tem que trazer: que relação você nutre com sua sogra, com seu sogro? Talvez o que esteja faltando de sua parte são ligações mais frequentes, é levar um presentinho com mais frequência, é chamar até sua casa para oferecer uma boa refeição, é entender que a diferença de idade é natural e a cabeça tem visões diferentes, a diferença de geração é real, e respeitar as diferenças de ponto de vista. Você pode aprender muito com seus parentes. Uma outra lição que a gente aprende com Ruth é que ter um mentor é uma dádiva. A gente não sabe quase nada, e como nós precisamos de pessoas mais maduras na fé para nos ajudarem. Ruth teve essa pessoa, sua sogra Noemi. Noemi se tornou uma mentora para Ruth. Noemi ensinou como é que ela devia se portar no campo, quando fosse viver da lei da rebusca. Noemi ensinou como é que ela tinha que se mostrar disponível para um homem, caso o homem quisesse se casar com ela. Noemi ensinou os detalhes da cultura para Ruth. Noemi iniciou Ruth no universo da fé ao Deus verdadeiro. Tito, capítulo 2, se você puder abrir, será uma leitura muito valiosa. Carta de Paulo a Tito, antes de Hebreus. Capítulo 2, nos versículos 3 a 5, Paulo nos diz o seguinte: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. O que Paulo está dizendo? Que as mulheres mais novas precisam de mentoras experientes, para ensiná-las os ruídos da cultura que nos cerca, filtrar esses ruídos, purgar esses ruídos, e ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos, a amarem suas casas. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou assustado. A gente vive uma geração onde nossas meninas, elas foram educadas pelas mães. Olha, não confie em homem. Homem não presta. Se torne uma excelente profissional. Não dependa de homem. Ok.
Aí as nossas meninas vão chegando aí na casa dos 25, 26, começam a ficar muito preocupadas, querem se casar. Nem todas conseguem se casar. A gente tem um número muito grande de mulheres, depois dos 30, ainda solteiras nas igrejas. As que casam, trazem esses paradigmas que cresceram ouvindo dos pais. Aí elas fizeram faculdade, fizeram pós-graduação, estuda para concurso, consegue a qualificação profissional, só que tem que ter a casa. Mas filho é estorvo. A Bíblia diz que filho é bênção de Deus. Não, filho é estorvo. Porque eu quero viajar, eu estudei a vida inteira, agora eu quero viajar com meu marido. Preciso comprar um bom carro. Sabe qual é a realidade muito comum na nossa geração? Mulheres de 35, 36 anos que não têm filhos, começam a ficar ansiosas porque tem muita dificuldade para engravidar. Quando vier a criança, não vai ter muita saúde para acompanhar, porque criança precisa de ritmo para você correr e brincar. Como essa mulherada mais nova de hoje precisa de mulheres mais velhas, experientes na fé, para abraçá-las, acompanhá-las, acolhê-las como filhas espirituais e ensiná-las os princípios da fé cristã. Então, uma palavra às mulheres mais novas que estão aqui hoje, que estão me ouvindo agora e que ouvirão. Observe duas mulheres mais velhas, maduras na fé. Cole nessas mulheres. Seja direto: olha, eu quero que você me adote. Quero almoçar contigo, quero jantar na tua casa com a minha família. Quero que você me discipule. Quero que você me ajude a ser uma boa esposa e uma boa mãe. Porque a gente não sabe. Nós precisamos aprender com quem tem experiência, com quem errou muito e com quem teme a Deus. E Ruth tem uma excelente mentora. A gente aprende com Ruth também que é fundamental desenvolver a fidelidade mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Ruth é humilde. Ela precisa viver da lei da rebusca. Ela não adota o expediente dos pequenos furtos, do ganho fácil, da prostituição. A prostituição seria um caminho, mas Ruth agora havia confiado em Deus como seu Senhor. A ética de Deus era sua ética. Então ela vai para o campo e ela vai colher grãos debaixo do sol. Aquele trabalho difícil, desgastante, sem segurança. E nessas pequenas coisinhas, Deus abençoa. Através dessas pequenas coisas, Deus realiza grandes milagres. Eu lembro que morando em Séries, eu fui um dia a um supermercado da cidade chamado Mercafrutas. É um supermercado muito grande, um bom supermercado da cidade. E o Marcelo pequenininho. Eu estava em frente ao açougue desse supermercado e de repente uma pessoa começa a pegar no pé do Marcelo. E aí, você é flamenguista? Você é flamenguista e tal. E o Marcelo todo sem graça, reservadinho, né? O Marcelo sempre foi mais caladinho, mais reservado. Eu não, ele é São Paulino. Comecei a brincar com ele, né? Conversa vai, conversa bem. Em frente ao açougue do supermercado, ele me disse que vendia frangos assados em tal ponto da cidade. Eu falei, beleza, amanhã eu vou comprar um frango assado. No outro dia, eu fui, parei o carro lá onde ele morava, e ele vendia bem em frente à casa dele, e desci. E a gente começou a conversar, porque o frango não havia terminado de assar. Resumo da história, não sei por que razão, providência de Deus, ele me levou para dentro da casa dele e desabafou toda a vida. Fui viciado em cocaína, sou alcoólatra, isso, minha vida é assim, divórcio, mentira, tal, não posso ter filho, porque tive um problema na minha vida e tal, e foi. E eu falei, olha, eu quero te fazer um convite. Eu frequento uma igreja aqui em cima. Não falei quem eu era, não. Eu frequento uma igreja aqui em cima. Hoje tem culto à noite, vai lá. Deus é bom. Deus restaura a vida da gente. E aí ele disse que quando chegou na igreja à noite, e me viu sendo pastor, ele tomou um choque.
Ele conta essa história, ele falou, poxa, você não falou quem era, o que você fazia, você brincou comigo, você me amou ali, mesmo eu estando sujo como estava, com aquela vida suja. Resumo da história, o jacaré se converteu. Foi convertido. Foi amado pelo Deus eterno. As garras da graça foram encravadas no coração dele. Hoje ele é diácono eleito na igreja, casado há pouco mais de 3 anos, com uma mulher que teme a Deus e a vida restaurada. E tudo começou em frente a um açougue de um supermercado, num sábado pela manhã. Quando a gente é fiel nas pequenas coisas, gente, Deus realiza maravilhas que fogem da nossa compreensão. A gente aprende com Ruth também que o caráter piedoso é visto por todos e respeitado. Se você voltar para o livro de Ruth, no capítulo 3, no versículo 11, você vai ver o que Boaz fala para ela. E agora, minha filha, não tenha medo, tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Quando a gente anda com Deus, e quando a gente ama Deus, isso é visto e respeitado. A nossa reputação corre longe. Boaz diz, Ruth, todas as pessoas da cidade sabem que você se comprometeu com um Deus verdadeiro, que você seguiu uma velha viúva empobrecida, e que você foi para um campo debaixo de um sol quente, colher grãos que caíam no chão. Você não se prostituiu. Todo mundo te admira na cidade. Você é uma mulher de Deus, você não negocia valores. Embora você tenha vindo de um povo pagão, você se comprometeu com Deus de verdade. Isso é visto e é valorizado. Ah, mulheres, construam um caráter piedoso. Honrem o corpo de vocês. Construam a mente de vocês. Guardem o coração de vocês no Senhor. Pautem a vida de vocês nos princípios revelados da palavra. Será desafiador. Vocês pagarão um preço por se identificarem com Deus, mas vocês colherão frutos virtuosos. Todos olharão para você e te admirarão. Há uma menina aqui na igreja, que eu não vou falar o nome, mas eu admiro demais essa menina. E desde que eu conheci essa menina, eu oro para Deus levantar um homem espetacular, comprometido com o reino para ela. Porque olha, eu conheci poucas meninas como essa, na piedade, na integridade, no zelo, no preço que ela paga por amar a Jesus de maneira séria, o zelo que ela tem com o corpo dela. Vale a pena, viu? Vale a pena. E a última lição, e isso não esgota várias outras que a gente poderia tratar aqui, é aceite a ajuda de outras pessoas. Ruth precisava de ajuda, precisava aprender lições com sua sogra, precisava da colaboração dos funcionários da fazenda, precisava da graça de Boaz, precisava do almoço que foi ofertado por Boaz. Ruth precisava de um homem para abrigá-la, para protegê-la, para assumi-la. Ruth foi uma mulher humilde. Ela reconheceu que precisava de ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda para crescer na fé, para ser uma esposa melhor, para ser uma filha melhor, uma amiga melhor, uma discípula de Jesus melhor. Procure mulheres, se aproxime de gente melhor que você, mais madura que você, cole em gente assim, para você amadurecer. E quais são as lições de Boaz para os homens? Boaz é aquele tipo de homem que a gente já chega no momento da vida dele,
parece que ele está praticamente pronto, né? Ele demonstra tanta coisa bonita. E quando eu olho para a vida de Boaz, eu chego à conclusão que nós precisamos desenvolver a diligência. Boaz é aquele homem que trabalha com seriedade. Ele supervisiona seus negócios. Ele é um homem rico. Ele é um homem rico porque ele é diligente, porque ele é responsável, porque ele acorda cedo, porque ele passa o dia na fazenda com os seus funcionários. Provérbios capítulo 10, se você abrir esse texto, traz uma sabedoria muito importante para todos nós. Provérbios capítulo 10, versículo 4 diz: quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Traduzindo para os nossos dias, quem é preguiçoso, gosta de dormir demais, fica empurrando o trabalho com a barriga, empobrece. Boaz é diligente, é responsável, é dedicado. Paulo nos diz em 1 Timóteo 5,8, que o homem que não cuida dos de sua casa com dedicação, é pior que o ímpio. Em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, Paulo diz, se o homem não quer trabalhar, ele também não deve nem comer. E a gente vê em Boaz diligência, responsabilidade, trabalho honesto. É isso mesmo, é difícil, mas temos que ser responsáveis. É claro que nem todo o trabalho diligente vai produzir riqueza, mas só o fato de você trabalhar com honestidade, com responsabilidade, já traz grande honra para a sua cabeça, e com certeza Deus vai te abençoar para você sustentar a sua família com dignidade. A gente aprende com Boaz que também nós precisamos desenvolver a misericórdia. Boaz vê uma mulher em situação extremamente frágil, e ele se preocupa com ela. Misericórdia é estender a mão a quem precisa de ajuda, é ver alguém em dificuldade e conceder pão a pessoas que precisam de abraço. Eu amo demais uma senhora que tem na nossa igreja aqui, demais. E essa pandemia foi muito ruim, né, gente? A gente deixar de poder abraçar idoso, não poder visitar idoso. E eu pude ver essa senhora, e eu cheguei para ela e disse, já está vacinada? Estou. Eu falei, eu também estou, 2 vacinas, 2 Covid, então eu preciso abraçar a senhora. Eu amo demais a senhora. E ela caiu em choro abraçada, sabe, em mim. Ela falou, pastor, como eu precisava desse abraço e de ouvir essas palavras hoje. Eu falei, tenho certeza, eu amo demais a senhora. E é verdade mesmo. Boaz é esse homem misericordioso. Ele vê essa mulher em necessidade e ele ajuda. E Jesus diz, os misericordiosos herdarão a terra, acharão misericórdia, no Sermão do Monte. Com Boaz, a gente também aprende que precisa desenvolver a piedade. Gente, que homem fantástico. Um empresário, bem-sucedido. E se você olhar o livro de Ruth mais uma vez, Boaz envergonha a gente, né? Se você vai observar ali o capítulo 2, olha o versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém, a cidade, e disse aos ceifeiros, aos seus funcionários, que o Senhor esteja com vocês. A primeira fala de Boaz aos seus funcionários, e aí? Como é que está o Flamengo aí? O serviço está rendendo pouco, hein? Terminando o dia, só isso de colheita. Que o Senhor seja com vocês. Ele abençoa seus funcionários. Olha o versículo 12. Boaz dizendo para Ruth, o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ele olha para Ruth e diz que o Senhor te abençoe, minha filha. Eu soube do teu feito, que você amparou tua sogra, está cuidando da tua sogra, que você abraçou o Deus de Israel, que esse Deus verdadeiro
te proteja debaixo das asas dele e cumpra promessas grandiosas sobre sua vida. Gente, que homem piedoso. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando a gente pensa no que nós falamos hoje, no que nós pensamos hoje, no que nós executamos hoje, tudo isso revela a condição do nosso coração. O coração é o pano de fundo da nossa vida. Se ele é rico, se ele é cultivado, tudo vai fluir naturalmente. Tudo flui naturalmente. E Boaz é um homem com coração próspero, com alma rica. Boaz é um encorajador. Como a gente tem que aprender com esse homem o encorajamento? No versículo 11 ele diz, Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Já me contaram tudo. Você é uma menina boa demais, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus cuide de você. Palavra de encorajamento. Homens, maridos, pais, elogiem suas esposas, realcem as virtudes de suas mulheres, porque os defeitos elas estão cansadas de ouvir da gente, né? Mas tem tanta virtude. Você é uma bênção nisso. Como eu sou feliz por ver essas virtudes em sua vida. Você faz tão bem isso. Meu filho, como eu sou grato em ver sua responsabilidade, ver sua dedicação aqui. Você é tão bom nisso. Meu filho, você traz orgulho para mim. Seu filho chega triste. O que foi? Não saí bem na prova. Vem cá, abraça o menino. Calma. É assim mesmo, querido. A gente vai fracassar algumas vezes, mas você é bom demais. Você me traz orgulho. Eu sou feliz por ter você. Eu vou te ajudar. Calma. Na próxima você melhora. Você é uma bênção, meu filho. Quando a mulher se sente fracassada, porque acha que não criou os filhos direito, porque os filhos se desviaram. Quando se sente feia, porque veio a lei da gravidade, depois que teve que criar um monte de filho. Como ela precisa de abraço, de palavras de afirmação, de encorajamento. E esse homem chega, e porque o coração dele é rico, o que flui dos lábios dele para os funcionários, para a mulher que ele nunca tinha visto, com quem nunca tinha falado, são palavras de encorajamento e de bênção. Gente, palavras boas são como favos de mel, são doces para a alma e trazem cura para o corpo. Tem mulheres ressecadas, murchas, porque tem tanto tempo que não ouvem uma palavra de encorajamento de seus maridos. E a gente aprende com Boaz, é muita coisa boa, né? Que livrinho rico, né, gente? A gente aprende com Boaz que precisamos desenvolver a fidelidade. No capítulo 3, versículo 18, ele diz para Ruth, eu não posso garantir que eu vou me casar contigo, porque tem alguém que está na minha frente, como parente mais próximo para ser o resgatador. Mas eu te garanto, que o que depender de mim, eu vou fazer de tudo para me casar com você. Bastou o dia amanhecer, o homem já correu atrás, já deu os pulos dele, fez o que tinha que fazer para se casar com essa mulher, cumpriu sua palavra. O seu sim foi sim, o seu não foi não. E no capítulo 4, a gente tem a celebração de um belo casamento. Fidelidade. Fidelidade. Como é que a gente pode construir uma família, um casamento duradouro? Com o melhor, que experimenta restauração. Restauração é necessária porque a gente vai cair, gente. A gente vai machucar o outro, a gente vai falar o que não devia, vai ouvir o que não gosta, vai ficar magoado. Tem as temporadas difíceis, né? Onde a gente se isola, onde a gente distancia o outro da gente.
Então, o que fazer para restaurar o casamento, para receber sustento e sermos visitados pelos milagres de Deus, como essa família foi? A resposta é uma só. A gente nota que ambos os cônjuges desenvolvendo piedade pessoal, tendo o coração voltado para Deus. Boaz era um homem de Deus. Ruth se tornou uma mulher de Deus. Ambos desejando serem íntegros, viverem corretamente a palavra de Deus. Tem como dar errado, gente? Tanto Boaz quanto Ruth desejavam fazer o que era certo. E Deus, por causa desse profundo desejo, construiu o caminho para que eles se encontrassem e se apaixonassem. Que história bonita. Que história bonita. Em Boaz e Ruth, nós observamos a diligência, responsabilidade de Boaz, responsabilidade de Ruth para não morrer de fome e nem deixar sua sogra com fome, ainda que tivesse que se expor a um trabalho difícil e num certo sentido humilhante. Nós vemos a devoção de Ruth. Onde quer que tu fores, irei eu, onde você pousar, ali pousarei eu, onde você morrer, morrerei eu, mas o teu Deus agora é o meu Deus, e eu não vou abrir mão disso, o teu Deus é o meu Deus. E vemos um Boaz assim devoto. A paz seja com vocês, funcionários. Que Deus te abençoe, minha filha, por toda a dificuldade que você precisou viver para chegar até aqui e andar com esse Deus. Que Deus te abençoe. A gente vê paciência, a paciência para esperar em Deus aquela situação difícil passar, de pobreza, de miséria, de mendicância, confiar em Deus. A gente vê a atenção, um homem atento às necessidades de uma mulher atenta à fragilidade de sua sogra que é velha. A gente percebe o cuidado, a discrição. Boaz preocupado com o corpo de Ruth, com a reputação dela, vai embora antes de amanhecer, para o seu nome não ficar na boca do povo aí. Vai embora. Eu sei que você é mulher íntegra. A gente percebe a generosidade. Boaz dando a essa família, casando-se com Ruth, ele adota Noemi, paga as dívidas da família, sustenta essas mulheres. Coração generoso. A gente aprende a compaixão. A gente aprende a honestidade no casamento. Eu quero me casar com você, mas agora não posso. Preciso resolver um problema primeiro. E vou resolver, pode ter certeza. O que tiver em minhas mãos eu vou resolver, porque eu quero me casar com você. Ele é verdadeiro. Ruth também é verdadeira. Olha, eu estou desabrigada. Eu preciso de um protetor, eu preciso de um homem, eu preciso de alguém para cuidar de mim. Como as mulheres precisam aprender isso. Tem que trabalhar, lavar, passar, cozinhar, e aquela loucura, chega em casa estressadas, agonizantes, emocionalmente quebradas, precisa de medicamento para dormir, medicamento para pôr um sorriso no rosto, não consegue, estressada, depressiva, aquela angústia, aquele inferno, porque eu não posso depender de homem, eu não posso confiar em homem. E Ruth diz, eu preciso de um abrigo, eu preciso de alguém para me dar descanso, eu preciso de alguém para me proteger, eu quero ser amada. Que bonito, gente. Essas muitas qualidades piedosas de caráter juntas, criam um casal segundo o coração de Deus. E quando esses ingredientes são buscados por nós, diariamente em perseverança, gente, nosso lar se torna um palco para experimentar milagres e a graça abundante de Deus. Não tenha dúvidas disso.